O vitaliciamento, ele representa um momento muito importante, acho que na vida de todos esses promotores do 90º concurso de ingresso. E eu tive a honra de poder falar em nome dos colegas, né? Foi um momento muito importante e representa, na verdade, como eu disse, coroa todo esse trabalho desenvolvido ao longo destes 2 anos. Não foram fáceis, muitos foram os desafios, mas eu creio que esse grupo realmente soube transpor todos esses obstáculos com determinação, combatividade, com engajamento, sabendo qual é o real papel social de um promotor de justiça. Eles souberam justamente superar cada obstáculo e hoje obter essa grande conquista que é o vitaliciamento. É também assim a renovação do nosso compromisso com toda a sociedade paulista, um compromisso de continuar na defesa de todos os interesses das pessoas, da defesa da ordem jurídica, a defesa da sociedade como um todo. E eu só tenho que parabenizar todos esses meus colegas e agradecer muito à associação por toda a contribuição que ela tem dado nesses 2 anos, inclusive toda a cooperação para a realização desse grande evento que é a nossa festa de vitaliciamento. O início na nossa carreira, durante o estágio probatório, é um momento de muito aprendizado, uma fiscalização constante, como tem que ser da corregedoria sobre os membros. Todas as nossas manifestações são enviadas para a corregedoria e nós recebemos com as devidas correções. A partir agora que acabou o estágio probatório, nós podemos nos preocupar com maior afinco na nossa atividade fim, não se preocupando mais com o estágio probatório, manutenção do nosso conceito, se eu vou ser confirmado na carreira ou não. Com certeza é um alento, dá para trabalhar com mais tranquilidade, pensando na sociedade, e agora nós temos uma garantia maior que afeta ao promotor de justiça. O vitaliciamento é uma garantia muito grande para a gente poder atuar com serenidade e força em tudo que nós tivermos que fazer. Peruíbe, nós trabalhamos ali na área do patrimônio público, a parte também criminal e civil. Teve alguns problemas de patrimônio público, a empresa de ônibus fazia greve constantemente por não receber a contrapartida da prefeitura, tivemos que fazer reunião ali com a empresa, mas foi bem sucedido, fizemos reunião com a prefeitura, conseguimos evitar até ali uma greve e atualmente ainda continua a investigação que foi instaurada ali, que eu comecei o inquérito civil, para apurar se teve possível fraude na licitação. Está sendo apurado todos os requisitos ali da licitação dessa empresa de ônibus, que na cidade ali tem bastante problema nessa parte da administração municipal. A Associação do Ministério Público acolheu sempre os substitutos em início de carreira, sem fazer qualquer diferenciação de um membro mais antigo a um membro mais novo. Sempre fomos tratados com todo carinho, as nossas preocupações de início de carreira, pudemos conversar em coisas ali até às vezes que não é a função principal da associação, mas dicas de como proceder na carreira. Sempre tivemos amparo da associação nesse aspecto, no contato ali com os membros da Associação do Ministério Público. Agora, na verdade, é uma grande alegria, porque são 2 anos, foram muita batalha, muito trabalho intenso, mas muita alegria também, como a própria Ariela falou no discurso dela, foi muito bacana, que a gente se sente muito recompensado pelo que a gente faz. Às vezes tem momentos que nesses 2 anos que a gente sentia uma certa dificuldade, mas até os colegas sempre apoiavam, tanto os nossos concursos quanto os mais velhos, e foi um aprendizado muito grande, assim, a gente aprendeu muita coisa boa, e agora é continuar, né, cada vez melhor. Lá é um lugar muito bacana, porque é uma promotoria mais especializada, colegas com muito mais tempo de carreira, passa uma experiência muito boa pra gente, também o trabalho com uns juízes bacanas, então tá sendo dá pra aprender bastante lá. Esses 2 anos foram 2 anos de muito trabalho, mas foram 2 anos que eu pude conhecer mais os colegas, né, formei uma nova família, o Ministério Público é uma grande família,
E os colegas do mesmo concurso são praticamente uma família que mora dentro da mesma casa, né? A proximidade que nós temos, ela é muito grande, muito bonita, nós nos apoiamos muito uns nos outros, tiramos dúvidas todos os dias uns com os outros, e isso é muito legal. O vitaliciamento é a confirmação na carreira, né? É uma forma de mostrar que durante 2 anos nós desempenhamos um bom trabalho e mostramos que, além de ter a capacidade de passar no concurso, num concurso muito difícil, nós podemos continuar exercendo a função pública, porque nós mostramos que somos capazes disso. E isso nos traz um alívio muito grande, mas ao mesmo tempo aumenta também a responsabilidade. O Ministério Público, como órgão defensor da sociedade, da ordem jurídica, dos direitos individuais e disponíveis, dos direitos coletivos e difusos, ele apresenta um papel muito relevante na sociedade brasileira hoje. Nós vivemos uma época de bastante crise política e, se não é o Ministério Público, muitos atos de corrupção, eles não seriam punidos. A sociedade ela ficaria desguarnecida de qualquer proteção. O Ministério Público vem para garantir a sociedade, independente de qualquer coisa que aconteça. O Ministério Público está presente para garantir à sociedade a defesa dos seus direitos. Sempre que eu posso, eu compareço. A PMP promove eventos muito bons e hoje, por exemplo, na Barra Funda, eu estou atualmente na Barra Funda, tem um restaurante da PMP lá que eu frequento diariamente, mas os eventos também, os eventos noturnos também, sempre que eu posso, eu compareço, porque são sempre muito bons. Bom, eu acho de muita importância, extrema importância o vitaliciamento, porque a partir do momento da aprovação dos candidatos, quando a gente está na banca, a gente está preocupado em chamar os melhores candidatos que estejam preparados juridicamente e com condições de representar bem a instituição. Mas eles têm 2 anos para provar que isso é verdade. Então a gente espera sempre que eles, durante esses 2 anos, justifiquem isso e provem que durante esse tempo eles têm condições, tanto técnicas quanto morais, de bem representar o Ministério Público. E o vitaliciamento é a coroação disso. É a prova de que eles estão aptos e que vão fazer o trabalho depois, a partir daí, sem a fiscalização da corregedoria direta, só indiretamente. Na verdade, o número de candidatos é sempre muito grande, mas na hora que chega a primeira e a segunda fase são absolutamente sem qualquer identificação, então nós só temos a avaliação jurídica deles. Na prova oral é que nós temos uma condição de verificar a condição jurídica, emocional e as reações que ele pode ter durante o seu trabalho. Então é uma hora muito importante de avaliar, uma hora muito importante de que a gente compatibilize as pessoas competentes juridicamente com a condição que eu disse de se representar bem o Ministério Público. E nisso esses candidatos sempre têm dos 80 que a gente chama, poderia chamar mais? Até poderia, mas entre o limite de vagas é aquilo que a gente pode fazer. Todos eles aptos e teriam outras pessoas também, porque quem chega no oral preparado está. Aí só precisa saber quem são os melhores deles. Bom, no Conselho é uma coisa que sempre gostei. É a 4ª vez que estou representando a instituição no Conselho, graças aos colegas, sempre escolhido pela classe. E nessa vez com uma diferencial que fui escolhido como secretário. Então, para mim é muito importante poder representar o Conselho como secretário e a importância do Conselho para a classe. A gente é esmagado pelos inquéritos civis, mas nós temos que trabalhar também em prol dos colegas, porque a atividade do Conselho é muito além do inquérito civil. Então é muito importante que a gente saiba ouvir os colegas, as necessidades, as prioridades e poder levar isso à instituição superior do Ministério Público. As instituições como um todo, é importante que todas se unam em prol de um benefício comum da sociedade. Isso é um importante trabalho. Agora, a primeira parte que diz com relação à crise, o que as instituições fazem, a gente sempre pensa o melhor para a instituição. Eu mesmo sou suspeito porque eu concorri à presidência da associação, mas perdendo a gente tem que trabalhar junto para poder ajudar naquilo que for possível. Eu acho que a visão tem que ser sempre institucional. Se você não concorda, abre o jogo, fala porque não concorda e tenta mostrar um caminho diferente para poder apreciar sim ou não. Mas é importante sempre que trabalhem junto. O trabalho é para crescer as associações. E isso é importante depois, crescendo a nossa, para poder trabalhar com as outras, com a Defensoria, com a Palmares, para poder ir com a OAB, que também são pessoas que têm a busca de um bem comum em termos do direito, em termos da defesa, de um bom padrão jurídico para todo mundo.
essa ligação de todos é importantíssima. Toda divulgação é importante, isso é uma questão que todo mundo tem direito de saber o que está acontecendo e como está acontecendo. Só não pode haver exageros, mas toda vez que não houver exagero, a informação é importante e o promotor cobra isso. O promotor quer saber o que está se fazendo em prol dele, em prol da entidade, como a entidade é representante deles para todo o trabalho, aquilo que a associação faz tem que saber divulgar para todos terem conhecimento. Então, toda vez que se fizer isso dentro de limites, sem exagero, eu acho de extrema importância. Agradecer vocês aqui por terem me convidado para essa oportunidade e dizer que a gente está sempre lá no Conselho abertos para recebê-los, para falar, e qualquer dúvida que tenha, a porta realmente está sempre aberta para vocês. O próprio vitaliciamento passa pelo Conselho, quer dizer, o Conselho é que vitalicia, na verdade, os promotores. E é bastante importante porque nesse período que eles tiveram de experiência, foi o momento em que a instituição teve para confirmá-los na carreira, para que eles demonstrassem efetivamente que tem condição de ser promotor. E todos eles demonstraram isso com esse vitaliciamento, né? Com certeza, esse é o pressuposto da nossa atividade, é a independência funcional. E o Conselho, este Conselho, que está representado por mim e pelos outros colegas, tem prezado muito isso. A independência funcional do promotor é o fundamento para o trabalho dele. Eu digo sempre o seguinte, que as gerações pretéritas construíram o Ministério Público de força, o Ministério Público vinculado aos interesses sociais, um Ministério Público que deve essencialmente ao povo a sua investidura. E o que se espera é que essas novas gerações de Ministério Público tenham essa mesma consciência. Nós somos servidores públicos, nós servimos ao público, todo o poder emana do povo, em nome do povo deve ser exercido. Não existem atributos que sejam pessoais, todos os atributos da carreira são estabelecidos para que se exerça uma função com independência, com honestidade, na garantia dos direitos fundamentais das pessoas e da sociedade. Então a minha esperança, a minha expectativa é que essas novas gerações saibam levar esta bandeira adiante. Essa expectativa hoje da Corregedoria Geral do Ministério Público. Quando ingressam no Ministério Público como promotores de justiça, essa investidura, do ponto de vista legal, é precária. Eles passam 2 anos e ao final dos 2 anos eles são confirmados ou não da carreira. Eu posso dizer que é uma alegria muito grande quando a confirmação é de todos, quando ninguém fica no meio do caminho. Por quê? Porque a sociedade espera bons serviços, espera honestidade, espera uma conduta ilibada, leal, justa, né? Todo mundo tem o direito de que o Ministério Público exerça suas funções com absoluta independência, com absoluta imparcialidade. E a Corregedoria acompanha desde o início do ingresso no Ministério Público, tentando levar esses postulados, essas orientações, porque o Ministério Público não é do Ministério Público, ele não pertence aos procuradores, aos promotores, ele pertence ao povo, ele pertence à sociedade. Eu acho que o primeiro ano foi um ano, é claro, de acertos e desacertos. Nós modificamos algumas coisas, né? Estabelecemos algumas inovações que nós julgamos importantes. Nós estamos fazendo um número imenso, muito maior de correções, na medida em que nós entendemos que não deve ser correcionado um único cargo de uma comarca, mas todos os cargos. Entendemos também que logo após a correição, de forma oral, os promotores de justiça correcionados possam, de fato, ouvir do corregedor e da assessoria da corregedoria os aspectos positivos e, eventualmente, os negativos que foram constatados durante a correção, porque a nossa intenção sempre é um bom serviço para a sociedade. Eu não corrijo um promotor de justiça única e exclusivamente por um dever burocrático, funcional, mas porque nós desejamos que o serviço prestado ao cidadão seja o melhor possível. O povo brasileiro, o povo de São Paulo, reclama, deseja e tem o direito de ter um Ministério Público competente, corajoso, que vá atrás dos corruptos, que não tenha receio de combater o crime organizado, que lute pela universalização
dos direitos fundamentais. E isto, a Corregedoria tem o papel de sempre lembrar os mais antigos e incutir nos mais novos essas bandeiras, essas concepções. Eu só agradeço, cumprimento mais uma vez a Associação Paulista do Ministério Público, a sua presidência, na pessoa do Dr. Felipe Pilocchi, que vem defendendo os interesses, né, enquanto classe trabalhadora. É importante sempre consignar que nós somos trabalhadores do Estado, devemos receber uma remuneração condigna, né? Isso tudo faz parte de uma pauta, evidentemente, da Associação Paulista do Ministério Público, e a pauta da Corregedoria é a pauta do desempenho funcional. Elas se encontram e se encontram mesmo, são convergentes na defesa do interesse público, na defesa do interesse social e na defesa da população, especialmente da população paulista. Eu sou defensor do ingresso, não é? E da renovação constante do Ministério Público. Acho que ele se fortalece, sobretudo com as novas gerações. É o novo pensamento, é a nova postura. O Ministério Público tem essa característica. Ao longo de sua história, a realização sequencial de concursos de ingresso. E hoje nós estamos celebrando o vitaliciamento desses colegas que já demonstraram que não são só competentes, mas também são imprescindíveis. Toda esta turma tem essa característica, a característica da imprescindibilidade para o Ministério Público. E hoje a festa, na verdade, que é deles, por justiça, é deles. Talvez exprima aquilo que eu disse agora há pouco no discurso. Se há 2 anos atrás eles optaram pelo Ministério Público, agora é o MP que opta por todos eles. O Ministério Público do Estado de São Paulo, ao conferir o vitaliciamento, diz: fiquem na nossa companhia. E reconhece esse caráter de imprescindibilidade de todos eles. Eles são ótimos e eu, como procurador-geral, estou muito orgulhoso desta festa. Tem mais uma turma a caminho, né? Que é o 91, né? Tem, a turma do 91 e, na verdade, a minha ideia, a minha intenção é que tenhamos concursos com alguma regularidade para que o Ministério Público, como eu disse, vá se fortalecendo, sobretudo com as novas gerações. Isso é que faz o MP brasileiro um MP pujante. E o nosso Ministério Público não apenas o maior, mas o melhor. Olha, essa cerimônia de vitaliciamento é fundamental porque representa a comprovação de que os colegas do 90º concurso passaram por um estágio probatório rigoroso e passaram com muitos méritos. São 72 colegas que têm atuado com louvor, têm atuado com uma desenvoltura ímpar e têm elevado o nome do Ministério Público. De modo que, para nós, da Associação Paulista do Ministério Público, é uma honra muito grande contar com esses colegas em seus quadros. Pessoas que elevam o nome do Ministério Público. E hoje, um momento especial, um momento de congraçamento, de comemoração, um momento de regozijo em que todos os colegas, seus familiares e demais membros do Ministério Público podem comemorar mais uma etapa vencida nesta luta em prol da sociedade. Uma luta cada vez mais em busca da justiça, uma luta contra a impunidade, uma luta na qual esses 72 colegas têm se destacado em todos os rincões do Estado, de ponta a ponta, sempre apresentando um trabalho digno de todo louvor, um trabalho digno de todos os elogios. Tenho certeza que esses rapazes, essas moças, têm um futuro certo, um futuro de muito orgulho para todo o Brasil, e o Brasil pode ficar tranquilo estando nas mãos dessas pessoas na busca da justiça. Parabéns ao 90º concurso de ingresso.